Baruch Shem Kevot Malutó Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos. Hoje, em particular, dia de quarta-feira, Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. E é sempre uma honra ter a sua participação conosco. Desde já eu agradeço a você pela sua atenção, pelo seu carinho, tá bom? Pelas tefilot, pelas orações que você tem realizado, tanto pelos professores aqui no canal, quanto por todos os nossos irmãos em Teshuvá espalhados pelo mundo, ok? Então nós estamos já caminhando para a conclusão, não hoje, mas em breve, caminhando para a conclusão do capítulo 9 de Atos, tá bom? Esta belíssima carta de Lucas, escrita para Teófilo, que narra como viveram nossos irmãos em Teshuvá na época do primeiro século, tá bom? Então, vamos dar sequência à nossa leitura e dessa forma tirando lições para o nosso dia, para os nossos dias, certo? Sempre lembrando, gente, que tanto essa carta quanto as demais cartas dos escritos nazarenos não foram escritas para nós, certo? Necessariamente para nós. O que nós fazemos é tirar lições que estão nessas cartas e que, portanto, têm seus respectivos destinatários, certo? Existiram, melhor dizendo, as pessoas para quem foi escritas, e a gente tira essas lições, obviamente baseadas na Torá, para os nossos dias. E aí sim, nós temos uma ideia de como eles viviam na época também, certo? Tem esse caráter histórico, tá certo? Então, caminhando dessa forma, a gente consegue tirar um melhor proveito do nosso aprendizado em relação à carta de Atos, tá bom? Então, eu espero que você esteja pronto. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo, tá? Vamos precisar e vai dar tudo certo, ok? Ao término do nosso estudo, tem uma novidade aí para todos nós aí. Tá bom? Vamos aguardar. Fica até o final, que a gente vai ter uma excelente novidade, tá bom? Então convido você para continuarmos a nossa leitura dos nossos estudos de Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários, iniciando aqui a partir do verso 32 do capítulo 9, que diz assim: o Petrus e Pedro Haler ia halor vesavov mimakom, ia e percorria de um lugar para outro, mimakom lemakom. Interessante aqui como está no hebraico, mimakom lemakom, de um lugar para outro, né? De um lugar para outro lugar. Vaifkod gam et hakedoshim haishvim belod, e percorria de um lugar para o outro e designava e ordenava também os santos em Lod, que na sua tradução deve estar aparecendo como Lida, né? Ok, eu tenho aqui uma tradução para o português, conforme o que se tem, né, no nosso país, aqui no Brasil, e está como Lida. O nome é Lod, tá bom? Que é em hebraico.
Ok, então vamos aqui dar uma atenção especial, gente, para o verso 32 que a gente acabou de ler. Um texto muito simples, a priori, certo? A princípio muito direto, que diz que basicamente que Shimon Kefa, Pedro, certo? Petrus, ele percorria de um lado para o outro e designava também, isto é, ele realmente comissionava uma pessoa que estava em um certo local para ajudar o mesmo grupo ou uma parte desse grupo que estava em uma outra determinada região e assim por diante, certo? Então uma pessoa que cuidava dessa parte administrativa do grupo destes que praticavam a Torá a partir dos ensinos de Yeshua, nosso Mashiach. Tudo bem? Acontece que eu já marquei aqui em vermelho para dar esse destaque, você já deve ter observado, que é o seguinte, lembre, Lucas está escrevendo para Teófilos. Então, existem, por exemplo, elementos daquilo que você escreve, no caso aqui uma carta, existem alguns elementos que não precisa você, que está enviando essa carta, falar detalhes a respeito de algo, se você sabe que o seu destinatário vai entender o que você está escrevendo ao se referir com determinado termo, certo? Uma expressão que remete todo um significado e que não precisa você ser tão detalhista, entende? Ok? Então, por exemplo, que é o caso que acontece aqui no verso 32, com a palavra Kedoshim, HaKedoshim. Então, quando diz o texto que ele, Shimon Kefa, designava também os santos em Lod, automaticamente, vamos lá, Teófilos entendeu perfeitamente o que Lucas escreveu para ele ao dizer, ou a escrever aqui, HaKedoshim, os santos, tá bom? Então, você deve lembrar aquilo que eu sempre digo, não tem como a gente fazer uma boa interpretação, uma boa leitura dos escritos nazarenos se nós não vivermos Torá no nosso dia a dia. Entende? Não tem como. Portanto, ao ler não só escritos nazarenos, mas como os profetas e também os escritos, você só entende com base na Torá, que é a palavra do Eterno. Por que isso? Porque todos eles, livros e cartas, foram baseados na Torá. Então, se você não entende a fonte, você não entende o que dizem essas cartas e esses livros, entendeu? Então, trazendo à tona aqui a palavra Kedoshim, que é Kedoshim significa santos. Palavra essa, Kedoshim, que vem do singular Kadosh, certo? Kadosh, no singular, é santo. Kedoshim, santos. Tudo bem? E aí, Kedoshim, gente, é justamente o nome, certo? De uma das 54 porções da Torá. Tá certo? É uma das 54 porções da Torá, que foi assim dividida por Esdras. Tudo bem? Então, eu vou trazer você para esse detalhe, porque talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez ao ler esse texto do verso 32, sequer imaginavam que nessa palavra, nessa expressão Kedoshim, existe todo um significado, existe, entre aspas, todo um universo, todo um aprendizado, tudo isso, gente, incutido ou condensado nessa expressão, Kedoshim, que, repito, é o nome de uma das porções da Torá, certo? Que a gente estuda quando é o momento específico, o dia específico do Shabat que cabe a porção Kedoshim, ok? Então, inclusive, só compartilhando com vocês, eu lembro que bem no início mesmo da minha caminhada em Teshuvá, juntamente com a minha esposa, essa porção Kedoshim, ela marcou muito, certo? A minha vida, a nossa vida, eu juntamente com a minha esposa,
porque a nossa noção sobre o que é ser santo, o que é santidade, era totalmente diferente daquilo que o próprio Eterno nos ensina na sua Torá. Entendeu? Então foi assim uma grande surpresa, óbvio, no sentido positivo, né, da surpresa, porque nós nunca imaginávamos que é todo esse significado que a gente vai ver aqui alguns, e muito mais além daquilo que a gente já sabe. Hoje, caminhando em Teshuvá, né? Claro. Então, olha só a riqueza do texto. Aí eu repito, Lucas não precisou falar em detalhes para Teófilos o que é Kedoshim, o que é santos. Quando ele diz santos, automaticamente ele sabia que Teófilos entenderia do que se trata. Então eu convido você a mergulharmos um pouco nessa expressão aqui, ó, Kedoshim. O que Lucas... Ele não escreveu isso por acaso, gente, tá? Kedoshim aqui. Se referindo aos santos em Lod. Quem são estes santos em Lod? Quais as características destes santos em Lod? Nesse lugar, né? Nessa cidade chamada Lod. E que nada tem a ver, gente, a palavra santos, né? Tem nada a ver com idolatria, avodat sará, serviço estranho. Não tem nada a ver com isso não, tá? Tá bom? Então, olha só. No próximo slide, vamos acompanhar aqui o seguinte. Vamos ver o seguinte, ó. Vamos lá. Na Torá, tudo vai... A base, gente, é a Torá, tudo bem? Que é a palavra do Eterno. Especificamente na Parashá 30, que é a Parashá, ou porção de número 30, é a porção Kedoshim, santos, certo? Aqui é a transliteração, aqui no nosso idioma, no português. É óbvio que não vai dar para eu, em uma hora aqui, tratar todos os aspectos que o Eterno apresenta na porção Kedoshim. Mas eu separei alguns aqui, em particular, alguns logo dos primeiros textos de Kedoshim, certo? E no capítulo 19, falando nisso, olha só. Se você quiser saber o que é ser santo, então, primeira lição, primeiro dever de casa, se você quer saber o que é ser santo, estudar o capítulo 19 de Vaikra, Levítico. Tudo bem? Estudar capítulo 19 de Vaikra, Levítico. Se você faz isso com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser, então o Eterno, ele vai falar com você. Como? Na hora que você está lendo, né? Mas como irmão Raim, eu vou literalmente escutar uma voz? Bem, não necessariamente. Mas o Eterno vai falar com você através do texto da Torá. Entendeu? Então, olha só. O que acontece? As religiões, com seus próprios conceitos, tentam determinar o que é ser santo ou o que é santidade. Entendeu? Mas é interessante porque muitos, inclusive escrevendo livros, tentam definir ou ensinar, dizer o que é santidade, o que é ser santo. Mas o que há de mais óbvio nessa questão, às vezes não é nem considerado. E qual é o óbvio disso? É deixar o próprio Eterno nos dizer o que é ser santo, o que é santidade. Entendeu? E quando é que a gente deixa o Eterno falar? Quando você lê a Torá e, obviamente, pratica no seu dia a dia. Quando isso acontece, então você está deixando o Eterno falar com você. Que está no capítulo 19 de Vaikra, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns textos. Olha só, gente, tudo que eu vou comentar aqui e muito mais está dentro só dessa expressão Kedoshim que Lucas escreveu, tá bom? Então diz assim, ó, Vaikra, Levítico, capítulo 19, verso 1 em diante, que diz assim: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno, ou Adonai, para Moshe, dizendo... Olha só, é o Eterno falando, hein? Não é ninguém falando pelo Eterno. Foi o que ele falou.
Daber el kol adat bnei Israel. Diga para toda a comunidade dos filhos de Israel. Ve'amarta, diga alehem para eles, diga para eles. Olha só. Kedoshim tiriu ki kadosh ani Adonai Elohim. Sejam santos, Kedoshim, a mesma expressão que está na carta de Lucas a Teófilos. Kedoshim aparece aqui. Ele tirou isso da Torá, gente, tá? Ele escreve baseado na Torá, tudo bem? Sejam santos, pois eu, Adonai, o Eterno falando, né, para o povo de Israel. Sejam santos, pois eu, Adonai, o Elohim de vocês, sou santo. Tudo bem até aí? Simples, né? Então, ser santo, dentre tantos significados, é ser separado ou ser afastado das pessoas, não, mas afastado das práticas que contrariam a Torá, práticas contrárias à Torá, certo? Não significa que necessariamente você precisa se isolar das pessoas para buscar santidade, não, pois é justamente no meio das pessoas, isto é, em sociedade, que você busca a prática da santidade, certo? Quando você se dedica no seu modo de viver, no seu modo de agir, no seu modo de falar, a praticar a Torá, você está se santificando. Tudo bem? Ora, o que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. E 1 Yohanan, capítulo 3, verso 4, ele, Yohanan, dá testemunho disso, dizendo que é pecado. Entendeu? Então, quando você se afasta do pecado, que é a transgressão da Torá, então você está se santificando. Tudo bem? Ok. E aí vem o verso 3. Preste bem atenção. Ainda na porção Kedoshim. Tá? Verso 3. Ish imo ve'aviv tirau ve'et Shabtotai Tishmoru Ani Adonai Elohim. Um homem, um homem, no caso aqui o ser humano, certo? Uma pessoa, reverenciará ou respeitará ou honrará. Olha só, quem? Ve'aviv, seu pai, ou melhor, aqui Imo, sua mãe, Ve'aviv e seu pai. Sua mãe e seu pai. Eu marquei aqui em vermelho, tá? Eu ia até marcar em vermelho aqui em hebraico, mas acabei esquecendo. Mas é aqui, tá bom? Reverenciará sua mãe e seu pai. E meus Shabbatot. Shabbatot é plural de Shabbat. Tá em azul aqui, tá? Calma, essas cores vão fazer sentido já pra gente, tá bom? E meus Shabbatot guardará, protegerá. Aqui, Tishmoru vem de shomer, guardar, proteger, né? E meus Shabbatot guardará, protegerá. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ok. Então, olha só, gente. Um homem, o ser humano, reverenciará, ou respeitará, ou honrará sua mãe e seu pai. Porque logo em seguida, o Eterno, ele já fala a respeito do Shabat. Logo em seguida, a respeito de honrar pai e mãe, ou respeitá-los, ou reverenciá-los, tá? Gente, reverenciar não tem nada a ver com você oferecer adoração para o seu pai e sua mãe. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Reverenciar é respeitar, entendeu? Mostrar
reverência, respeito, consideração, tá bom? O que tem a ver honrar ou respeitar pai e mãe com a guarda do Shabat? E aí é uma dica do Eterno. Existe uma equivalência entre essas duas mitzvot, essas duas ordenanças do Eterno, que a gente deve observar bem. Detalhe, gente, tudo isso que já iniciamos a falar de Kedoshim aqui, está dentro daquela expressão Kedoshim, que Lucas não precisou falar em detalhes para Teófilo, porque sabia muito bem que ele sabia do que se tratava, tá bom? Então vamos lá, por que reverenciar pai e mãe, ou honrá-los, respeitá-los, está logo próximo, adjacente, ao lado da guarda do Shabat? Então olha só, que coisa incrível, preste bastante atenção, tá? A expressão aqui, ó, Imo ve'aviv, aqui em vermelho, eu coloquei o colchete em vermelho, ou melhor, essas chaves aqui, ó, deitada, né, de vermelho, para sinalizar que a tradução é essa aqui, ó, sua mãe e seu pai. Também vamos considerar aqui a palavra, ela está flexionada, Shabtotai, né, que são os meus Shabat do Eterno, cuja raiz, ou a forma primeira, a forma base é Shabat, o Shin, Beit, Tav, tudo bem? Shabat. Aqui mais essas chaves em azul, mostrando aqui, ó, Shabat. Então o que acontece? Qual o motivo, qual a razão de o Eterno colocar lado a lado a questão de honrar pai e mãe, respeitá-los, e a guarda do Shabat? Você vai ver que faz todo sentido, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos pegar aqui essa expressão, ó, Imo ve'aviv, sua mãe e seu pai. Eu trouxe, ó, tá aqui o colchete, eu peguei e trouxe, fiz uma cópia disso aqui, ó, e coloquei aqui a mesma expressão, Imo ve'aviv. Tudo bem? Ok, aqui a transliteração, tradução. Aqui está invertido, né? Deixa eu ajustar logo antes que eu esqueça. Está invertido aqui. Imo, sua mãe e seu pai. Pronto. Agora sim. Pronto. De voltar para cá. Aqui sumiu. Trazer aqui, calma. Peraí. Deixa eu só colocar aqui no modo. Acabou fechando aqui. Pronto, aqui. Agora colocar aqui. Pronto. Agora vai. Consegui. Colocar aqui o apontador laser. Pronto. Sua mãe e seu pai. É a tradução. Imo ve'aviv. Repara bem agora nos valores numéricos. Repara bem nos valores numéricos de cada uma das letras que constitui, certo? Essa expressão. Imo ve'aviv. Somando os valores de todas as letras que constituem, certo? Essa parte do texto aqui de Lucas, somando tudo vai dar
o número 72. Portanto, 72 é o valor numérico da expressão Imo ve'aviv, sua mãe e seu pai, tá? 72. Se nós somarmos 7 mais 2, reduzindo a um valor com único dígito, né? Nós vamos ter 9. Tudo bem? Ok. Então eu coloquei aqui, ó, uma ilustração ao lado, né? Esse rapaz aqui, ó, conduzindo, né? Cuidando do seu querido pai, conduzindo ele, quem sabe, a algum local, ou quem sabe andando na praça, né? Para exercitar aí a caminhada. Ok. Então, portanto, uma das formas de honrar o seu pai, sua mãe, nesse caso aqui o pai dele, né? Já de idade. Agora, olha que surpreendente, gente. Bom, anote aí. Vamos pegar aqui a palavra Shabbat, o Shin, o Beit e o Tav, tudo bem? Shin, Beit, Tav. Olha o que vai acontecer. Shabbat, aqui o Tav que vale 400, o Beit vale 2 e o Shin que vale 300, né? Somando vai dar 702. Se você somar 7 mais 0 mais 2, o 0 é nulo, né? Então vai dar 72. Portanto, o mesmo valor numérico da expressão aqui acima, ó. Imo ve'aviv, sua mãe e seu pai. Tá certo? E também reduzindo a um único dígito, vai ser 9. 7 mais 2, 9. Portanto, a mesma raiz numérica de sua mãe e seu pai, em hebraico, é a mesma raiz de Shabbat, que significa descanso. Tudo bem? Olha que incrível. Portanto, existe uma correlação entre honrar pai e mãe e Shabbat. Aí eu coloquei aqui umas ilustrações. Olha. Dia de Shabbat, gente, é dia que a gente vai estudar a porção da Torá. Claro, né? Ao longo da semana a gente já vai fazendo as leituras. E quando é no dia de Shabbat, a gente vai fazer aquela conclusão, como a gente sempre faz aqui no canal, e temos a honra de compartilhar com você os estudos. Tudo bem? Aquele fechamento do estudo, daquela porção que o Eterno nos ensina a cada Shabbat. Também é um dia, olha só, que nós preparamos o alimento para o dia de Shabbat. Afinal, não pode, o Eterno nos orienta que não se deve acender fogo no Shabbat. Tudo bem? A questão de acender fogo no Shabbat, é óbvio, né? Tanto de forma literal quanto no seu significado. Existem muitas lições a respeito disso, que a gente não vai tratar aqui. Quando estivermos em uma porção que tratar a respeito desse assunto, será abordado, tudo bem? Mas eu quero destacar o seguinte, ó. Eu quero destacar o seguinte. Assim, eu quero que vocês lembrem da preocupação, mas no bom sentido, tá? A preocupação que a gente tem durante a semana para preparar o alimento. Olha aqui essa mesa bonita, preparada aqui para o dia de Shabbat. Então, a mesma preocupação que a gente tem, por exemplo, durante a semana, quando dizemos, olha, peraí, na terça-feira eu vou fazer uma compra de um material que vai servir para Shabbat, porque tal dia eu vou ter que ir em tal local, não vai dar tempo de comprar, e aí eu vou, né, ter aquela faxina e tudo. Aquele cronograma que você fica ajustando ao longo da semana para o dia de Shabbat, entendeu? Deve ser equivalente à mesma preocupação com seu pai, com a sua mãe, no sentido do cuidado para com eles. Por isso, Shabbat está logo ao lado do texto que fala a respeito de honrar pai e mãe. A mesma atenção que você dá para um Shabbat é a mesma atenção que você dá para honrar pai e mãe, certo? Tanto faz se o seu pai e sua mãe está vivo ou não. Como é que se honra os pais quando se está vivo? Respeitando-os, certo? Procurando ter um bom relacionamento com eles. Caso eles já tenham falecido,
Então, como é que a gente continua honrando pai e mãe? É possível? Sim, é possível, mesmo sem ter contato com eles. Como? Através das nossas atitudes, através das suas atitudes. Quando você faz aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é instrução do Eterno, você está honrando, em primeiro lugar, o Eterno e, em segundo lugar, seu pai e sua mãe. Porque você está trazendo boa fama para eles. As pessoas vão ver você que naturalmente obedece às instruções do Eterno e certamente vão pensar, puxa, essa pessoa, para ela ter essa atitude honrosa que ela teve, certamente ela teve um bom pai, uma boa mãe, entendeu? E mesmo que talvez você não tivesse tido, ou mesmo que você não tenha tido um bom pai ou uma boa mãe, mas você, porque é servo do Eterno, mesmo pelo fato de você não ter mais o seu pai e sua mãe vivos hoje, e além disso, na época em que eles estavam vivos, você não teve um bom relacionamento com eles, por exemplo, honre eles mesmo assim. Isto é, mesmo que você não tenha boas lembranças deles, mas se nas suas atitudes você age conforme a Torá, você está honrando seu pai e sua mãe, entendeu? Então, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Então, cada pessoa que talvez viveu alguns problemas ligados a isso, a um não bom relacionamento com o pai e com a mãe, não é tão simples lidar com isso. Contudo, o esforço que a gente faz para honrar nossos pais ou aqueles que cuidaram de nós, tá certo? Então, o Eterno vê com bons olhos. Isso não significa, óbvio, né, que você vai ficar se humilhando no sentido de passar pelas mesmas feridas, ser machucado sempre da mesma forma, né? Claro, não vem a questão. Cada caso é um caso a ser analisado, considerado, tá bom? Existem N tipos de relacionamento entre pais e filhos, alguns relacionamentos que são excelentes, outros nem tanto, né? Mas independente disso, sempre quando nós, filhos, agimos conforme a Torá, automaticamente você está honrando seu pai e sua mãe, entendeu? Então olha só, esse mesmo cuidado de honrar pai e mãe é o mesmo cuidado que está equivalente ao cuidado a fazer as duas coisas que o Eterno nos ensina a respeito de Shabat. Que o que é? O Eterno disse: Zachor etion ha-Shabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Portanto, olha só, são duas coisas. Zachor, lembrar, ou lembra-te, e guardar, né? Lembrar e guardar, ou santificar, melhor dizendo, tá certo? Zachor etion ha-Shabat lekadisho, para santificá-lo. Lekadisho, lembrar e santificar. Lembrar e santificar. Isso é Shabat. Então, quando ao longo da semana a gente fica pensando e lembrando do Shabat, como vai ser, que a gente tem um compromisso de estudar sempre a Torá, todos os dias, tá bom? E de preparar o alimento, o cuidado para o dia de Shabat, toda essa preocupação, toda essa atenção também deve ser equivalente a honrar pai e mãe. Então vamos lá. Quem acha que está guardando o Shabat, mas não honra seu pai e sua mãe, então nunca guardou o Shabat, entendeu? Então, quem acha que está honrando seu pai e sua mãe, mas se esquece de Shabat, então não está honrando o pai e a mãe, porque um é equivalente ao outro. Só se faz um, se também faz o outro, entendeu? Mesmo que a pessoa seja uma pessoa das melhores das intenções, mas essa questão, esse o cuidado, essa é a equivalência do Eterno. E aquele que assim procede, isto é, aquele que tem o mesmo cuidado para com Shabat e para com seu pai e sua mãe, os mesmos cuidados, o mesmo zelo, então
essa pessoa está se santificando assim como o Eterno é santo. Entendeu? Santidade. Honrar pai e mãe é uma questão de santidade. É isso. Tá? É muito simples e direto. O Eterno não faz rodeio, não. Tá? Então, voltando à questão aqui da carta de Lucas, quando ele fala dos santos em Lod, os santos de Lod, a palavra Kedoshim, santos, traz tudo isso que eu acabei de abordar aqui e muito mais que está presente na porção Kedoshim. Eu só trouxe aqui uma porção, um pedacinho, né, da Torá. Lembrei aqui do Moré Renato de Prisa. Né? Só um pouquinho, entende? Então, olha só. Então, gente, olha só. Guardar a saúde, guardar o cuidado para com o seu pai, com a sua mãe, que inclusive, gente, não necessariamente pode ser somente o seu pai e sua mãe, né? Além deles, por exemplo, se quem criou você foi um tio, uma tia, os seus avós, certo? Nesse contexto também eles são seu pai e sua mãe, ok? De repente você foi adotado por uma família, então aqueles que cuidaram de você são, nesse sentido, o seu pai e sua mãe. E até mesmo seu pai e sua mãe que você nunca conheceu, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem entender o que houve, né, no seu nascimento, por que você não cresceu com seus pais, ainda assim, nas suas atitudes, se você age conforme a Torá, você está honrando seu pai e sua mãe. Entendeu? Então é incrível, é caminhar em Teshuvá, é aprender a se santificar. E essa é uma das formas, essa é uma das lições que o Eterno nos ensina na sua Torá a respeito da santificação, tá bom? De forma completa, então, gente, todo o capítulo 19 trata a respeito desse assunto, tá bom? A respeito da questão da santidade. O que é ser santo? Estudar capítulo 19 de Vaikra, tá bom? E aí diz aqui o verso 33, seguindo adiante, voltando aqui para a carta de Atos. Vai mitzah sham ish neche atzamot ushmo anias shochev al erez devai ze shimone shanim. E encontrou lá Shimon Kefa, certo? Petrus. E encontrou lá em Lod um homem ferido dos ossos, isto é, acamado. Interessante como o hebraico cita, né? Ferido dos ossos. Isto é, ele estava paralítico, ele estava acamado. E seu nome era Anias, que na nossa tradução em português escreveram como Enéas, né? Enéas. Mas Enéas não é o nome dele, gente. Tá? Desculpa eu te falar isso. Mas é o hebraico. É a língua que o povo de Israel sempre falou, continua a falar e continuará a falar. Entendeu? Fala nos dias atuais. Sempre falou o ivrit, o hebraico, tá? Então é Anias. Aqui, ó. Anias. Enéas. E essa pessoa, esse homem, estava deitado sobre a cama, doente há 8 anos. 8 anos, né? Interessante que 8 é o valor numérico da letra Het, barreira, né? Verso 34, que diz assim: então esse homem estava embarreirado, né? Quanto à sua locomoção, à sua saúde, estava privado dela. Verso 34, que diz assim: Vaiomer elav Petrus, e disse para ele Pedro, Anias, Halo Yeshua Hamashiach Rofer Kun Hatza Lecha
Arser, Vaiacam Pitom, e disse para ele Pedro, Enéas, não é Yeshua o ungido tua cura? Levante do leito de tua cama, ele deu a ordem, e se levantou repentinamente. Incrível, né? Então, olha só que incrível. Quando é dito aqui, gente, por Shimon Kefa, que ele faz uma pergunta, não é Yeshua o ungido, o Hamashiach, a tua cura? Como é que Yeshua é a cura na vida de alguém? Bem, alguns podem até imaginar isso de forma mística, né? Mas não tem nada a ver com isso não, gente. Como é que Yeshua é a nossa cura? Como é que, inclusive, aqui foi de forma literal? Como é que aquele homem foi curado? Bem, isso foi um sinal para o povo de Israel naquela época. Como assim, irmãos? Gente, aquilo que eu sempre digo, quando se fala em Yeshua, nosso Mashiach, palavra essa que significa salvação, tá? Yeshua, a palavra é uma palavra do dia a dia que significa salvação ou libertação. Quando se fala em Yeshua, automaticamente, gente, se fala na Torá. Falou em Yeshua, falou na Torá. Portanto, este homem, Enéas, ele acreditou, ele passou a confiar com todo o seu coração na Torá, que ele já acreditava, só que agora, da forma como Yeshua aprendeu, ensinou e praticou, certo? Ou melhor, aprendeu, praticou e ensinou, é a ordem, né? Nesse sentido, nessa ordem. Aprendeu, praticou e aí sim ensinou, como todo parush, como todo fariseu. Então, foi pelo fato justamente dele crer na Torá dessa forma tão elevada que Yeshua ensinou seus talmidim e que estavam compartilhando com as pessoas, que ele foi curado, tá certo? Levante do leito de sua cama, e se levantou repentinamente. Então, gente, o que é a cura para nós, para a nossa alma, isto é, para a nossa vida, é Yeshua. Como é que Yeshua é a cura para a nossa vida? É quando nós passamos a praticar a Torá no nosso dia a dia, conforme ele nos ensina que a pratiquemos. Entendeu? O que as pessoas esperam realmente é uma certa aparição de Yeshua, elas esperam que, enfim, uma série de coisas. Mas, gente, isso aqui é um sinal para Israel, ok? Como é que Yeshua foi a cura para esse homem? Lembre da Torá, não esqueça da Torá. Falou em Yeshua, falou na Torá, repito. Tá certo? Às vezes até repetindo demais. Mas vale a pena. Que é para lembrar você que quando se fala em Yeshua, se fala na Torá. Portanto, a Torá é a cura para a nossa vida. Seja da nossa saúde, seja daquilo que sentimos, das nossas expectativas, dos nossos... das nossas ansiedades, enfim, do seu estado, como você está, se você está tão ansioso, entende? Em todos os aspectos que envolvem cura, a Torá, representada por Yeshua, é a nossa cura. Entendeu? Então você não pode passar batido, passar desapercebido nisso, tá certo? E aí ele levantou repentinamente. E aí vem o verso 35, que diz assim: Vairu oto, e viram ele, kol yoshvei, todos os habitantes de Lod, veishvei, e os habitantes Hasharom, de Sharom, né? Na sua tradução deve estar Sarona ou Saroná, tá bom?
Vayeshvu, e retornaram, e voltaram, El Hadom, para o Senhor. Olha que incrível. Então, este homem, que certamente era conhecido por todas as pessoas da cidade, tanto de Lod como de Sharon, que conheciam esse homem, viram ele agora caminhar por si mesmo. Olha que interessante, né? Ele não mais era carregado pelas pessoas. Você está percebendo aí a comparação, hein? Vamos lembrar dos nossos dias, antes de nós iniciarmos o caminho de Teshuvá e agora caminhando de Teshuvá. Antes você era carregado pelas pessoas, agora não. Você consegue caminhar pelas suas próprias pernas. Você consegue ler a Escritura. Você entende porque lê com o coração, entendeu? Assim como esse homem que era carregado, você era carregado, quem sabe, antes de caminhar em Teshuvá, antes de retornar para o Eterno. Tá? Mas olha o que aconteceu com ele. Ele realmente foi curado e agora todas essas pessoas eram testemunhas disso. E aí aconteceu o seguinte, gente. Apesar dessa grande notícia, tem algo aqui que é de certa forma preocupante, que é o fato de os habitantes de Lod e os habitantes de Sharon, eles fazerem teshuvá para o Eterno, alguns sim, ou eu diria na sua maioria, de coração. Mas algumas pessoas, infelizmente, não só naquela época, mas nos nossos dias, às vezes são movidas por milagres que acontecem diante delas. E andam procurando milagres numa porta, em outra porta e em outras portas e assim por diante, entende? Ficam esperando um sinal, uma maravilha, um prodígio acontecer para poder acreditar no Eterno, nas suas instruções, na sua Torá, entende? Então, nesse caso do texto, sim, muitos retornaram para o Eterno de coração. Mas certamente haviam aqueles que só porque viram que uma maravilha dessa aconteceu, aí sim se animaram em querer retornar para o Eterno. Então tem diferentes tipos de pessoas que se lançam nesse início de retorno para o Eterno. Tá? Tem aqueles que buscam sinais, tem aqueles que iniciam porque amam ao Eterno de coração, que querem realmente retornar para Ele, tá certo? Então, existem vários tipos. Eu espero que você, meu irmão, seja esse tipo que busca ao Eterno de coração, que quer realmente conhecer o Eterno, seguir as suas instruções. Behol levavicha, com todo teu coração. O Behol nafshecha, com toda a tua alma. O Behol meudecha, e com todo o teu muito. Tudo bem? Então, aqui, para a gente concluir o texto do verso 35, olha só, que diz assim, aqui no final, eu marquei em vermelho porque é o seguinte, olha, a palavra shuv está flexionada, vai chuvu, né, e retornaram. Mas olha aqui, a palavra shuv, shin, vav e beit, que está acima da gesh, né? Vet, shuv, é daqui que vai sair a palavra tshuvá. E aí, aqui antes do shin, da letra shin, tem a letra tav, tá certo? Deixa eu ver se tem aqui ó. Aqui o pontinho vermelho em cima da letra tav. Essa letra, antes da letra shin, vai formar a palavra tshuvá, certo? Que a gente tanto conhece, inclusive é o nome, foi dado como nome também aqui do canal. Tá certo? E aí esse tav vai ter uma função de verbo, tá bom? Mas a raiz em si da expressão é aqui, ó, shuv, que significa retornar ou voltar, tudo bem? E aí aqui uma coisa bem interessante para eu compartilhar com você, ó. O que acontece? Na tradução para o português, aqui no lugar da palavra, eu coloquei aqui retornaram, né, e voltaram, tá certo, ok. Na tradução para o português, diz assim, que os quais se
converteram ao Senhor, certo? Converter. E aqui, shuv significa retornar, voltar. Eu poderia ter colocado aqui a palavra converter, poderia, e não teria problema algum. Só que aí tem um detalhe para a gente analisar aqui, ó. Veja bem. Infelizmente, a palavra no português, certo? Converter, se eu colocasse aqui, né? E se converteram ao Senhor. A palavra converter ou se converter foi tida ao longo de muito tempo como tendo um significado religioso. Isto é, uma pessoa que passava, a partir de um certo momento, a participar de um determinado grupo religioso. Então as pessoas passaram a utilizar como expressão: fulano se converteu a esse grupo aqui, esse grupo religioso. Entendeu? Mas a palavra se converter, o tradutor, inclusive, aqui, ao colocar na tradução em português, pelo menos na versão João Ferreira de Almeida, ao colocar a palavra se converter, tá certo, gente, não tem nenhum erro não, tá? Se converter. Por quê? Converter não tem nada a ver com passar a fazer parte de uma religião. Converter significa fazer uma conversão, uma mudança de direção. Expressão essa, inclusive, que é utilizada, por exemplo, no trânsito. Certo? Quando alguém vai fazer uma conversão, né, você está lá no volante, você vai fazer uma conversão, você vai mudar de direção. Que, trazendo para o contexto aqui do que a gente está falando, o que Lucas está dizendo? Que muitos que estavam caminhando, de certa forma, distantes da forma essencial da Torá, agora fazem uma conversão, mudam de direção, saindo dessa forma afastada da Torá e passam a retornar para a Torá. Portanto, fizeram uma conversão, entendeu? Isto é, mudaram de direção, saindo da direção afastada da Torá para caminhar na direção da Torá. Isso sim é conversão no contexto da carta de Lucas. E não que as pessoas passaram a fazer parte de uma denominação religiosa. Longe disso, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Só que, gente, pelo menos no nosso país aqui, durante muito tempo se utilizou, e até hoje se utiliza a expressão se converter no sentido religioso. Mas o tradutor aqui, ele traduziu certinho, gente. Ainda que ele tenha traduzido de um outro idioma, mas ele traduziu corretamente, tá? Entende? Com a palavra se converteram. Eu coloquei aqui retornaram, que é a mesma coisa. Voltaram, que tem o mesmo sentido, entendeu? Chuve, retornar, voltar, realizar uma conversão, entendeu? Só que aí, gente, aí tem um outro detalhe. Quanto tempo talvez você que iniciou o caminho de Teshuvá esteve conectado com o mundo religioso? Sei lá, 20, 30, quem sabe 40 anos, não sei. Pois foi durante todo esse tempo que você sempre ouviu a palavra conversão com um sentido que deram, né, religioso para essa expressão, quando na verdade não era esse sentido religioso. Então é por isso que hoje, quando talvez você ouve essa palavra conversão, automaticamente você conecta ao sentido religioso, porque talvez você veio de lá. Então é natural que algumas coisas não sejam tão simples de você se desfazer. Alguns links na sua mente, na sua forma de pensar, ainda estão conectados em você. E é com o tempo de caminhada em Teshuvá que você vai aperfeiçoando, vai tirando aí da sua carga, da sua mochila, né, de caminhada em Teshuvá, você vai tirando algumas coisas que estão às vezes conectadas ainda em você e que vieram de lá, de onde você veio. O sentido da expressão converter ou conversão, conforme eu citei, pode ser uma dessas coisas que talvez você ainda traz com você, entendeu? Então, para fechar aqui, né, a nossa
nosso estudo de hoje, tá? Então as pessoas retornaram para o eterno, ok? E eu quero aqui destacar isso, que a nossa motivação em retornar para o eterno seja sempre essa. Qual é a motivação? O amor à palavra do eterno, a prática dela no nosso dia a dia. Se não for por amor, gente, então não adianta querer retornar para o eterno. Se for retornar para o eterno por uma questão de interesse, certo? De querer fazer fama, de querer ganhar dinheiro com isso, de querer fazer uma empresa com isso, longe. Então, essa pessoa nunca fez tchuvá, entendeu? Tchuvá é um caminho em que realmente nós caminhamos com todo o nosso coração, com toda a nossa humildade, tá bom? Ok, então eu espero que tenha ficado muito claro aqui, tá, gente? Tudo que foi apresentado no estudo de hoje, tá bom? Hoje, então, basicamente, a gente abordou aqui 4 versículos, né, do texto de Atos. Passamos sobre a questão do que é ser santo, Kedoshim, santos. Por que Lucas escreveu isso? Então, certamente, Teófilos entendeu muito bem a expressão Kedoshim, né? Todas as lições e as lições que Teófilos ainda iria aprender de Kedoshim estavam lá, né? Ele entendeu do que Lucas estava dizendo, tá bom? Ok, então eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho em estar aqui conosco mais uma vez, tá? Nessa quarta-feira, e nos dando aí a honra de sua participação, você, sua família, seus amigos, tá bom? E que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família sempre, sempre. Só lembrando, gente, tá? Que o PDF do estudo de Atos eu vou disponibilizar no grupo do Telegram da Tchuvá quando nós terminarmos o último capítulo de Atos, que é o 28º, tá bom? Nós estamos ainda no capítulo 9, então ainda tem chão pela frente, né? Ainda tem muitas quartas-feiras, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Ok, você que está chegando agora no estudo de Atos, minha recomendação a você, se o que nós abordamos aqui seja muito novidade para você, então minha dica é: assista desde a introdução do estudo de Atos, tá bom? E principalmente acompanhe os estudos a cada Shabat das porções da Torá, porque é exatamente aprendendo a Torá e principalmente praticando ela no nosso dia a dia que você vai conseguindo entender o que Lucas escreve na sua carta, bem como todas as cartas dos escritos nazarenos, bem como todos os profetas, bem como todos os escritos. Tudo bem? Então, seja muito bem-vindo e que o Eterno abençoe sua caminhada em Tchuvá, tá bom? Eu disse que tinha novidade hoje, né? E tem mesmo, né? Então, essa novidade é uma novidade musical, né? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar um Terrelim? Convido você a cantarmos o Terrelim. O último Terrelim que eu disse que estava preparando aí, né, para deixar gravado aqui, para colocar aqui no momento final, que é o Terrelim Salmo de número 150, último Terrelim, tá bom? Então vamos cantar juntos. Eu coloquei aí tradução, transliteração e em hebraico também, tá certo? Para você treinar, e os acordes para você acompanhar se você quiser, né, e puder, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Laila Tov, até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Não perca amanhã, tá certo? É o nosso próximo encontro com o nosso querido Moré Renato de Prísio, que é diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Amanhã, Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir, às 19h30, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? Então, o que nos aguarda no próximo Shabat,
ele está trazendo, né, lições a respeito das letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Então, grandes lições que possamos guardar em nosso coração, praticar no nosso dia a dia. Tá bom? Parabéns, Moré Renato. Ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido Moré Marcos Felipe, né, que trouxe aí as Mishalim, as parábolas de Yeshua, nosso Mashiach, tá bom? Parabéns. Então, é o Momento do Hebraico, segunda temporada. Que o Eterno abençoe você, meu querido irmão e Moré Marcos Felipe. Tivemos também na segunda-feira nosso querido Moré professor Márcio Luan com o programa Arte Escrita, tá bom? E que possamos aprender também com cada um dos professores, trazendo aí sempre grandes lições com o Moré Márcio lá de São Paulo, tá certo? E aí sempre guardando as lições que a gente vem aprendendo, tá bom? Foi uma honra, tá bom, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança, meu querido ancião, estar na sua companhia. Então vamos cantar juntos o Terrilim 150 e a gente se encontra na próxima quarta-feira aí, Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Lehitraot. Haleluya, Haleluya, Kelbel Kodsho, Haleluya, Birkia Ozo, Haleluya, Bikvotav, Haleluya, Kerodovro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bebene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mate aleka. Oi, Haleluya. Haleluya. Haleluya, Kelbel Kodsho. Haleluya, Birkia Uzo. Haleluya, Bikvotav, Haleluya, Kerodovlo, Haleluya, bete kashofa, Haleluya, belmene verino, Haleluya, beto fumachol, Haleluya, bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Haleluya, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Haleluya.